Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Silvio que está falando com vocês. Estamos fazendo o último exercício como eu havia proposto, tá? Eu propus para vocês a gente trabalhar o último exercício, né? Que seria as questões ambientais do QSMA. E eu ontem analisei bastante, hoje também, para fazer esse exercício. E para ele estar nessa proposta aqui, seriam dois caminhos. Um deles praticamente é uma coisa que não dá para fazer. Então, eu já fiz uma proposta aqui para vocês diferente e vou explicar hoje. Mas antes de finalizar isso, eu gostaria de reforçar a questão dos fóruns, tá, pessoal? Os fóruns devem ser preenchidos por todos os colegas, ok? Fóruns, todos os colegas, todos os participantes. Alguém é eleito, né, para postar a discussão, o resultado, o arquivo do grupo, mas todos devem postar também os comentários da sua participação, do que acha, aquilo que for bacana, porque é lá que vai ser modulada a nota sua. Então, mediante a atividade do grupo, mais o que você comentar. Outra coisa também é evitar dentro dos fóruns criar novos campos no fórum, né? Basta você ir lá no fórum principal e colocar responder, né? E quando você põe o responder, aí você está respondendo dentro do seu fórum sem criar outras entradas. Isso facilita bastante, beleza? Mas vamos lá. Então, para a atividade de hoje, pessoal, ela pede isso, né? Para a gente trabalhar com uma inspeção de QSMSA. O que seria essa inspeção? Queria ser como se você já tivesse um perfil de auditor, né? Bem chique. Mas essa inspeção era para ser feita num laboratório. E esse laboratório que a gente está tratando não existe para a gente fazê-lo agora. Então, o que eu vou fazer? Para não ficar fora do escopo do exercício, eu fiz uma pesquisa e vou passar para vocês uma planilha, né, onde tem dados que foram levantados em vários sites de acidentes também relacionados à atividade de vocês. E aí eu elaborei uma planilha, eu vou mostrar ela agora para vocês. Essa planilha aqui, ó, né? Então, essa planilha, ela tem o formato da que vocês já tinham, né? Quadro de saúde e segurança do trabalho, da atividade anterior, onde vocês já fizeram o levantamento de situações de risco e tinha situações você apontava o risco e fazia as propostas. Então, eu estou passando aqui uma informação como sugestão, tanto eu vou apagar isso para vocês, não vai isso para vocês. Eu estou só demonstrando aqui. Esse campo em cinza significa que vocês não terão, tá? Porque esse campo é da atividade anterior, eu vou apagar tudo isso. E aqui eu peguei essas informações de sites de pesquisa de acidentes na área de vocês. Então eu verifiquei alguns índices de falta de treinamento, não seguir procedimento determinado, falta de comunicação, distração, não usar EPIs, superfícies energizadas, fios e cabos com isolamento deficiente e redes aéreas energizadas. Então eu peguei esses exemplos, poderia ter muito mais, e aí eu fiz um levantamento de quantidade de casos, né, que foi feito isso aqui num ano, né, numa determinada empresa. Aí como não era de domínio público, eu prefiro não informar, tá bem? Então tem aqui 45, 37, 50, 18, 46, 34, 35 e 12, de acordo com os problemas que aconteceu com essa empresa, que ela tinha essas condições. Eu fiz aqui um cálculo para ter o percentual, né, de cada um desses acidentes, né? Então, falta de treinamento seria 16% dos acidentes, não seguir procedimentos 13%, falta de comunicação 18%. Então eu fiz esse percentual, né, calculei usando a tabela, que foi uma planilha no caso, desculpe, não tabela, e aqui já dá um indicador das fatos mais em questão de quantidade, né, o que seria mais proniente ser tratado. Então, pelos percentuais aqui, você verifica que seria falta de treinamento, não seguir procedimentos, falta de comunicação, não usar EPI, tanto que eu coloquei tudo em vermelho. E aí, para esses riscos, porque a atividade ela pede para você fazer informações a mais, né, de riscos lá, de acidentes, né, fazer mais análises fora do que já foi previsto nos anteriores, né, e também para você gerar os riscos que isso representa e uma proposta de solução. Então eu coloquei aqui só os riscos e a proposta para não fazer muito inerente, né, para vocês, deixar tudo
eu deixo para que vocês pensem, mas isso aqui é só para a gente dar uma treinada. Então, isso vocês já fizeram, risco e proposta. Aí eu preenchi aqui os riscos, que é o que vocês deverão fazer, e também fazer propostas, né? Ou seja, a solução do problema de acordo com a verificação. Todos eles devem ser tratados, mas aqui para deixar um campo de tratamento mais específico, aí por quantidade, né? Então aqui eu deixei em vermelho para vocês perceberem, eu vou então trabalhar isso como um primeiro propósito de solução, que seria prioridade, né? Então por quantidade ficou prioridade essas coisas que estão em vermelho. Aí eu já pus aqui para vocês, para facilitar, as ferramentas de tratamento desse mecanismo, tá? Bom, mas antes disso também, eu fiz aqui um gráfico, né, onde tem os apontamentos dos acidentes. Eles pedem, isso você pode postar também no seu material, né? Eles pedem para fazer um gráfico, esse gráfico vocês já podem postar lá no seu fórum. Aí depois, o tratamento daquilo que representa mais, né? Ou seja, o que tem maior representatividade por quantidade. Eles pedem para fazer em valor, mas é difícil você falar valor porque as empresas não abrem isso, né? Quanto que isso gerou de custo e tal. E eu achei muito desfocado você falar sobre custos de uma coisa que realmente não é uma realidade. Então, vamos tratar então só na questão de quantidade, já é suficiente nesse momento. Aí aqui eu tenho o Ishikawa, né? Que o Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade que vocês viram quando falou de qualidade, que ela serve para descobrir a causa raiz, né? E aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês que eu não vou apagar, tá? Para vocês terem uma noção e trabalharem em cima. Então, qual que é o problema principal? Olhando lá aqui, a gente viu que os problemas principais, eles têm, tá falando sobre treinamento, não seguir procedimento, falta de comunicação, não usar IPI. Se você for abordar essa aqui numa reunião, você chega a uma conclusão que aqui tem muito a ver com questões humanas, né? Ato inseguro e falta de conhecimento. Então, aqui eu pus uma proposta no Ishikawa, desconhecimento de regras de segurança. Então, esse foi o problema localizado. Por quê? Não uso as regras, eu não uso EPI, eu não comunico direito, eu não faço as tarefas seguindo os procedimentos. E aí, então, eu starto todas as possibilidades de tratamento usando o perfil do espinha de peixe, que é o Kaori Ishikawa. Então, você tem lá o desconhecimento das regras, e aí você vai fazer assim. No método isso infere, todos recebem manuais, a empresa, eu coloquei uma suposição. Agora todos são avaliados periodicamente, então no método não inferiu. Aqui, materiais, não se aplica e não se aplica, porque não tem a ver com materiais especificamente. Mão de obra, sim, contratados desconheciam as regras. Opa, achei. Agora medidas, não. Meio ambiente também não tem a ver com o problema. Máquinas, também não. Então, onde ficou detectado o problema? Contratados desconheciam as regras. Pronto. Aí você localizou o problema, você tem que partir para a próxima fase, que é o quê? O 5W2H. O que é o 5W2H? É uma forma de você determinar ou planificar as ações para resolver um problema. Então, o Ishikawa serve para você descobrir a causa principal, e depois de descoberta a causa principal, quando se trata de empresa, você vai discutir com as pessoas, tal. Aí pode usar outras ferramentas, como por exemplo, usar o brainstorming, né, que é o tauro de ideias, discutir com todo mundo. E quando vai feito essas discussões, aí surgem as ações. Você vai fazer isso, fazer aquilo. E esse fazer precisa ser planificado para que tenha nome, data, local e quando. Então o 5W2H nada mais é do que isso. Você definir quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer e quanto vai custar isso. Aí dessa forma fica planificado com data, prazo, período, quem, quando, como, por quê. E isso facilita o plano de ação. Ou seja, a pessoa é inerente a quem vai responder ou quem vai ter a responsabilidade de resolver essa parada. Aí aqui eu pus o exemplo, né? Escrevo o objetivo. Desconhecimento de regras de segurança em atividade elétrica, né? Aqui poderia colocar um objetivo mais direto, seria solucionar esse problema, né? Aí o que? Então o que vai fazer? Pesquisar treinamentos para equipe de colaboradores. Por quê? Eu preciso pesquisar
Onde tem isso? Eu pus aqui uma sugestão, você pode pôr outras, né? O que vai fazer? Primeiro pesquisa. Depois, quem vai fazer isso? O RH. Aonde? Em Araçatuba. Eu não quero que faça em outro local, em outra cidade, eu quero que seja aqui. Quando? Até dia 30 de novembro de 2021, essa pesquisa tem que ser finalizada. Por quê? Porque precisa capacitar colaboradores para evitar, tá gente? Aqui está editar, evitar acidentes. Aí, como? Pesquisa vai ser por internet ou fone. De repente não, é para você ter contatos, fazer visitas a organizações, ou fazer convites, ou fazer, sei lá, o inverso, eles que mandem propostas. Aí eu pus aqui para pesquisar por internet, telefone para fechamento. Quanto? O máximo que nós pagaremos por turma é R$ 5.000. Ficou estipulado o valor, ok? Aí, nessa mesma atividade, só isso não é suficiente. Além disso, o que mais precisa fazer para resolver o problema? Eu coloquei uma outra situação. Elaborar uma lista de participantes, ou seja, quem que vai participar dos cursos? Aí quem vai fazer isso? O RH e os seus supervisores das áreas de produção da empresa que tem esse problema. Onde? A empresa fará isso. Quando? Até dia 15 de novembro. Aí, por quê? Porque montagem das turmas, ou seja, precisa montar as turmas para participar. Como? Verificação do documento do RH. Então eu vou lá no RH e vejo quem não tem essa capacitação, e aí faço o levantamento, a verificação junto com os seus supervisores do RH e vou definir as turmas. Quanto? Aqui não é quanto de valor, é quanto de quantidade de pessoas. As turmas serão de 15 pessoas por turma no máximo. Então, é uma determinação que eu já estou prevendo para acontecer. Aí, acabou? Não, eu preciso ainda realizar a capacitação. Então, o que? Realizar a capacitação. Quem? O RH e empresa contratada. Então, o RH, junto com a empresa contratada, vai fazer a capacitação acontecer. Aonde? Ficou determinado que será na sala de treinamento da própria empresa. Você poderia, não, será na empresa contratante, será num, sei lá, num espaço que for adequado, de repente a empresa não tem. Ok? Então aqui é onde vai acontecer. Quando? Aí definir uma data, 15 de dezembro. Né? É óbvio que vai ser negociado, mas se for determinar com o fornecedor, a data que ficou clara é essa, específica de 15 de dezembro. Óbvio que isso foi uma discussão com a RH, se esse dia é um dia bacana para todo mundo e tal. Então aqui é só uma suposição. Aí aqui, no porquê, redução de acidentes e atendimento legal. Porque além de reduzir os problemas de acidente, a gente tem que atender questões legais. Porque de alguma forma as pessoas estão na empresa e não têm a capacitação adequada e também desconhecem, né? Como? Comunicado e participantes. Opa, aqui está faltando um i também, ó. Participantes, né? Então, será feito um comunicado aos participantes, né? Quanto? 5 dias antes do início do curso. Então, ou seja, eu começo a estipular prazos para RH, prazos para a empresa atendente, se ela pode ou não, prazo para os supervisores e um prazo para isso ser resolvido definitivamente. Então, dessa forma, eu faço um plano que fica registrado e é passado para todos. Aí eu consigo tratar desse assunto de uma maneira gerencial, por gestão. Por isso que é uma das ferramentas de gestão e envolve qualidade. É chato fazer, só que aí você tem como acompanhar, cobrar e verificar eventualmente se precisa de algum ajuste, né? Então, é uma ferramenta muito interessante para quem faz processo de gestão. Então, eu passei essas duas, tem outras, né? Mas eu coloquei só essas duas. Coloquei também o gráfico, como vocês viram, e é da onde saem as informações, ok? Esse exercício também ele pede para vocês fazerem a segregação do material, tal, etc. Mas isso, eu fiz uma pesquisa e mesmo que a gente procure, eu busquei outros elementos, ele foi muito bem retratado na atividade anterior. Então, você trabalhando só esse levantamento de segurança e de quantidade, né, de segurança, e fazendo o planejamento da solução, já é suficiente e você pode postar. E aí você vai postar o que? Você vai postar esse arquivo, né? Você vai postar o arquivo do plano de ação, o arquivo do Chical, o gráfico e as suas ações aqui, que vai ficar o risco, né? E as propostas de solução. Tudo bem? Aí você consegue fechar essa última tarefa, que é a tarefa de como se você fosse um auditor avaliando um setor e descobriu um problema e aí fez o tratamento.
A questão da segregação já foi feita nas duas primeiras, então para mim já ficou suficiente. A gente só precisa finalizar essa aqui para poder atender a demanda do que foi pedido nos exercícios aí que o pessoal propôs aí, tudo bem? Eu acredito que com isso vocês finalizam e aí assim a gente pode ficar tranquilo. Se houver alguma dúvida, aí eu vou estar à disposição. Só quero reforçar novamente, pessoal, para que nos fóruns todos participem, principalmente fóruns em grupo. E aí alguém ficou de postar a atividade e o restante deve participar, fazendo os seus comentários ou outras alegações para que possa ser notificado. Tudo bem? É isso. Então, uma boa noite para todos e bacana. Precisar, tamo junto. Valeu, um abraço, pessoal.